Márcio Neves, só não saiu o vice ainda, né? Seu nome? Pois é, Jota, você teve lá na nossa residência Camambu que pôde entrevistar naquela época a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento. E Célia estava rodando várias cidades do interior porque ela não queria ser apenas a vice-prefeita de Salvador, ela queria agora nessa eleição se candidatar ou a vice-prefeita ou a vice-governadora ou a senadora, e isso foi rolando, e Célia agora anuncia, né, o PV anuncia a candidatura de Célia como vice-presidente da República. Célia é vice-prefeito de Salvador, portanto, junto com ACM Neto, e no PV as coisas estão muito divididas. Por exemplo, sou presidente do PV Cambu, acho que a melhor situação de Célia seria ela esperar o momento, né, de se recandidatar à prefeitura junto com a ACM, na hora que a ACM saísse para ser candidato a governador, que esse é o caminho natural dele, né? Ela assumiria e podia depois se recandidatar para a reeleição. É verdade. Eu acho que seria o melhor caminho para a Célia. Mesmo porque eu reconheço, mesmo sendo do PV, que é uma candidatura mais para marcar a posição, né? A presidente Dilma, candidata à reeleição, o governador Aécio Neves, o governador Campos, são os que estão na disputa realmente. As outras candidaturas são candidaturas para marcar a posição, como o PT fez a vida toda e agora o PV está fazendo. De modo que eu não sei se isso obriga a Célia a renunciar de ser vice-prefeita, e se obrigar ela a renunciar, acho que ela está dando um pulo no escuro. No caso do prefeito hoje, para ser candidato à reeleição, não precisa sair do cargo. Eu acho que não, mas o vice-prefeito para ser candidato a vice-presidente, eu acho que precisa, eu não tenho certeza. Né? Se não precisa, é uma boa jogada séria. Se precisa, acho que ela aí não pensou direito. Ô doutor Álvaro, eu faço um, você faz outro, tá, gente? O doutor Álvaro é candidato a candidato. Eu fui candidato a deputado e até hoje o pessoal, não, já você devia sair de novo, não, mas eu estou aí com o doutor Álvaro, nessa jornada aí com o doutor Álvaro. É uma pessoa que eu pude ver a sua seriedade, o carinho que o povo tem com ele. Agora, uma coisa que a gente fica preocupado, doutor Álvaro, é a questão do deputado Copa do Mundo. O senhor vai ser mais um deputado Copa do Mundo, doutor Álvaro? Ou o senhor vai ser aquele deputado presente? Porque há uma necessidade de se ter um deputado presente aqui na nossa região, não é, Jotinha? Com certeza, viu, Jota? O Jota Raimundo já fez a pergunta, reiterando aí, o nome Álvaro Ernesto, que já vem de uma remanescente família bem conceituada, doutor Álvaro, tanto no meio político como no meio social, o senhor pretende alavancar este nome, Ernesto, com mais esse passo para a sua pré-candidatura a deputado estadual? Bom, então vamos às duas perguntas, né, Jota? Pergunta se eu serei um candidato Copa do Mundo, é aquele que vota só de 4 em 4 anos, bem vestido, cheiroso, maquiado, não é isso? Um santinho assim, feito no Photoshop, né, aquele programa da internet, com um bocado de nota de R$2 no bolso, sai batendo nas costas dos eleitores, dá uma cachaçinha, um outra, entra na cozinha dos outros, cheira o feijão, e depois ele, como você mesmo que disse, que eu ouvi você dizendo aqui, depois o próprio eleitor passa por ele e fala, mas eu lhe conheço de onde? Aí tá o deputado, faz um pedido a ele, fala assim, em breve eu atendo, em breve. Então é o deputado Copa do Mundo, é o deputado rolo de papel higiênico, né, que ele só faz enrolar. É o deputado novelo de linha. Eu não vou ser nem deputado Copa do Mundo, nem deputado Olimpíada, né? Porque eu trabalho, Jota, você é testemunha, J. Carlos, J. Raimundo, trabalho nessas cidades.
Com certeza. Eu ando nas ruas dela, né? Eu tenho um contato com o paciente, que pode ser o eleitor ou a família dele. Então, eu tenho os parentes, eu tenho meus filhos vivendo nessa cidade, eu piso no calçamento dessas cidades. Né? E eu não vou me mudar para outra cidade, eu quero viver aqui. Se Deus ajudar, né? Um dia todos nós temos que ir. Eu quero também morrer na minha cidade, na minha querida e amada Camamu, onde eu nasci, e quero terminar meus últimos dias de vida. De modo que eu tenho, graças a Deus, né, tenho do que viver, pelo menos para comprar a minha roupa, comprar, né, a alimentação, né? Quando vejo assim, dar um presente a um amigo, quer dizer, o que eu ganho dá para eu ver. Então, eu não precisaria ser político para ganhar a minha vida. A política é uma missão, né? E eu não vou estragar o nome que eu fiz como médico, graças a Deus as pessoas reconhecem, sendo esse tal de deputado Copa do Mundo. Os Copa do Mundo, J. Raimundo, se o rádio, a imprensa fosse como você, eles já tinham desaparecido há muito tempo, porque você cobra dos deputados Copa do Mundo pela sua ausência completa, falta de compromisso, de respeito com os eleitores. Já tiraram. Doutor Álvaro, como será a sua trajetória política para este ano de 2016, né, Jota? Que vai vir aí já essa conotação política, como será? 2015, perdão, ratificando aqui 2015, como será a sua trajetória política, né? E a pessoa de Álvaro Ernesto, né? E família. Bom, então emendando com a outra pergunta que eu não tinha respondido completo, a pergunta que o senhor fez, pastor, de o nome Álvaro Ernesto. Isso. Eu me orgulho muito, eu não sou muito assim dessa arrogância de nome de família e tal, porque eu acho que toda família tem um nome, né? Então, todas são importantes. Eu não sou muito de usar aquele negócio, menina de família. Qual a menina que não é de uma família? Todas são, né? Todas. Qual o sobrenome que não é importante? Todos são, todo mundo tem um sobrenome. Não, você tem um sobrenome. Não, o sobrenome é de todas as famílias. Eu não gosto muito dessa arrogância, mas a necessidade exige que eu diga alguma coisa sobre a família Ernesto e a família Martins. Martins, Ernesto, Silva, Jesus, que a família Ernesto, por exemplo, foi, nessa região, foi pioneiro na formação dos municípios, cargos importantes, etc. A família Martins foi quem deu Gonçalo Martins, por exemplo, o coronel Gonçalo Martins, um político importante, Pirajá da Silva, a família Silva, Pirajá da Silva, que foi quem descobriu o cistosoma maçônico, certo? Um cientista de renome internacional, era de Camamu. Era de Camamu, parente da gente, né? Então, Álvaro Ernesto, doutor Álvaro Ernesto Silva, era filho de Antônio Ernesto Silva. Era irmão de Dona Elza, que você muito conhece, J. Raimundo. Irmão de Valban, lá no Acaraí. Irmão de Antônio Ernesto, do Acaraí. Irmão de Durval Ernesto, de Marina Ernesto. Né? E é uma família muito grande aqui, Ubatã, Ibirapitanga, né, Itamaraty ali embaixo, Camamu, Maraú, essa redondeza toda. Então é uma família muito grande, No Acaraí, por exemplo, provavelmente 10% é meus parentes, é um distrito de Camamu, que se concentrou ali a família Ernesto, né, no Acaraí. O filho de tio Valban, então tem Duba, foi morto aquele menino daqui de Travessão, o Xoxo, tem Dalban que está ali em Itamaraty, é isso? Tem outros que moram em Camamu. Então é uma família muito grande e, graças a Deus, muito respeitada. Meu bisavô era um homem tão rígido moralmente que quando um funcionário dele
ao invés de acertar a conta com ele, foi para a justiça, aquilo para ele era uma decepção tão grande que ele amarrou uma pedra no pescoço e jogou no rio e morreu. Ele não aceitava ser ofendido moralmente. Meu avô foi um homem que nunca foi na Justiça do Trabalho, teve inúmeros empregados nas duas fazendias que ele tinha e tal. Agora, ele disse que não ia, tinha que mandar prender ele, porque ele achava que ir a uma audiência, se o reclamante está lá como réu, que ele não aceitava aquilo, ele preferia a prisão. Então ele fazia os acordos e tal, mas ele não ia a uma audiência. Então foi um homem, J. Raimundo, que o grande legado de Álvaro Ernesto foi o homem que não tocava em dinheiro, assim, simbolicamente, claro, que ele pegava dinheiro para pagar as coisas, ele recebia e pagava. Mas ele nunca aceitou emprego público, e ele nunca aceitou o pagamento de nenhuma consulta durante a vida dele toda. E antes de ele morrer, ele pegou o patrimônio dele do segundo casamento. Depois que minha avó morreu, ele casou com Dona Isa em Camungu. O que ele fez? Pegou as duas fazendas dele, vendeu e entregou o dinheiro todo a Dona Isa. E disse: olha, o dinheiro pode ficar na sua mão, que ele não tinha conta bancária, eu só quero morar aqui até o último dia da minha vida. Então era um homem, como eu digo, simbolicamente nunca pegou dinheiro. Mas nunca faltou comida na casa dele, que os próprios amigos, eleitores e tal, levavam. É um porco hoje, uma blusa de uva amanhã, um saco de farinha depois e tal. E os parentes dele deixavam dinheiro na mão dele, assim, para ajudar os outros parentes. Ó, deixa aqui na sua mão, quando fulano tal vir lhe pedir uma ajuda, você dava. Porque era um homem desapegado às coisas materiais, entendeu? E como ele era assim, eu acho que é esse o exemplo que eu tenho que seguir. Ele não queria emprego público, não cobrava consulta, nunca tirou dinheiro nenhum da prefeitura, saiu com um patrimônio menor do que entrou, e era um homem que olhava para as pessoas e as pessoas respeitavam ele. Um pedido dele era uma lei. Antônio Carlos Magalhães foi um dos maiores amigos dele. Aí o Antônio Carlos foi crescendo politicamente. Crescendo. Um dia ele chegou lá na casa de Dona Isa, o segundo casamento dele, e aí queria propor ao meu avô que se juntasse com outro grupo político contrário a ele, que era o grupo de Zécito José de Souza Pereira, tem um irmão que é nosso vizinho ali, Geraldo, lá de casa. Aí Antônio Carlos, para ganhar a eleição mais folgada, queria juntar os dois grupos. Meu avô pediu a ele que se retirasse da casa dele, mesmo sendo Antônio Carlos Magalhães. Porque ele se sentiu ofendido. Ele era um homem de muita rigidez moral. Era um homem que não tirava o paletó nem para almoçar. Porque ele foi formado daquela maneira. Ele achava que certos homens tinham que estar formalmente vestidos. Entendeu? Era um homem que brincava, gostava muito dos netos, estava muito carinhoso. Mas ele se vestia daquela forma porque ele queria mostrar o respeito daquele homem público, daquele médico e tal. Agora, dinheiro mesmo ele nunca cobrou de ninguém. Eu acho isso muito bonito, pastor. Muito bonito, né? Só mais uma pergunta, Jota, se você permite. Hoje, Álvaro Ernesto está trilhando no meio político com o seu nome sendo cotado e cogitado em várias cidades, em vários lugares, como um homem honesto, um homem trabalhador, um bom médico, né? E acima de tudo, o seu nome está sendo cogitado como deputado, futuro candidato a deputado estadual. Mas os eleitores, nós como eleitores, precisamos conhecer a vida de Álvaro Ernesto, família e também profissional. Primeiro, Álvaro Ernesto, família. Você vai responder, tá? Quem é Álvaro Ernesto? A sua família, esposa, filhos, irmãos, né? O seu carinho, né, de Álvaro Ernesto para com a comunidade, para os que o senhor conhece e que o senhor não conhece e já está conhecendo agora. Pois não, pastor. Ele me dá a oportunidade, né, de fazer aquilo que eu prego. Eu sempre digo aqui que o político não tem que mostrar a foto, mas ele tem que mostrar principalmente as suas ideias. Ele tem que mostrar
o seu cérebro, o que ele pensa, e o seu coração, o que ele sente. Então, eu ontem mesmo saí com a Anitta, minha esposa, e meus 2 filhos, Nicolas e Ana Rita, e fomos ali na fazenda de minha tia, Dinorá Martins Pinto da Rocha, aqui a fazenda Funil, que todo mundo sabe que é a família Pinto da Rocha, ou seja, tio Zé Pinto, que é esposo dela, que era também primo nosso. Zé Neto, né? Pai de Zé Neto, pai de Gonçalo, né? Pai de Arabella, de Celeste, de Yasmin, de Aida, né? E da afinada Inês e do finado Robson, que já faleceram, e do finado Ricardo, que já faleceu. Mas é uma família muito grande, muito conhecida aqui em Ubatã, na região toda. Então minha tia está me lembrando, eu passei 3 anos estudando na casa dela lá em Salvador, ela me hospedou lá, porque ela cuidou um pouco, né, dos sobrinhos dela, os filhos de minha mãe. O marido dela é um homem de grandes posses e ela ajudou muita gente por aí, principalmente a família, ela nos ajudou muito. E eu fui para casa dela, tratava lá como um sobrinho muito querido, me tratava igual os filhos dela. Ela estava me lembrando que a formação rígida que ela deu aos filhos dela, que ela passou um pouco para mim. Ela está dizendo hoje ser um grande médico na região reconhecida. Eu digo, não tão grande assim. Ela diz, você está famoso, reconhecido, as pessoas gostam do seu trabalho, conversando com uma amiga dela lá. Eu disse, minha tia, eu procurei aprender um pouco, né? Um pouco de cada coisa. Por exemplo, como eu tio Zé Pinto, eu aprendi que ele era um homem riquíssimo, mas ele andava com uma camisinha que não era diferente das outras pessoas. Às vezes ele tinha um carro importado muito bom, um Mercedes lá em Salvador, mas ele andava no Fusca, ele andava naquele jipão antigo, aquele Jeep Willys. Eu sei, o caixa seca, né? Então eu fui aprender essas coisas, com um homem rico, mas que não era arrogante, entendeu? Uma tia rica, mas ajudava os parentes todos, a nós mesmos ela ajudou. Ela nos deu lá em Salvador uma residência para a gente ficar. Ela convidou a gente e cumpriu lá o papel dela, de modo que essa é minha família. É Álvaro Ernesto, é Dinorá Martins Pinto da Rocha, é Zé Pinto, né? Era minha mãe que foi do cartório do crime em Camambu. Minha irmã lá em Salvador continua trabalhando também, trabalhando no Fórum Rui Barbosa de Salvador. A outra irmã minha trabalha no Detran, Márcia. E meu tio Benedito lá em Salvador é fiscal do estado. Meu tio Francisco, minha tia Zezé ali em Itabuna, são pessoas muito conhecidas lá, são comerciantes. Minha tia Zezé foi dona daquela farmácia Cinquentenário, uma farmácia que todo mundo conhecia em Itabuna. Então, nós somos assim, pessoas que não temos como esconder nada, né? Porque todos são homens públicos, são famílias conhecidas, são pessoas conhecidas na região. Então, como o PV acha que eu posso ser um candidato do partido, eu disse, então vamos para candidato estadual, onde eu vou poder ajudar a região, uma região de grandes potenciais, potencial turístico, recuperar essa lavoura de cacau aí que foi tão devastada pela vassoura de bruxa e que pouca ajuda tem, lutar por isso, lutar para não deixar as pessoas na nossa região passando fome. Tem cidades no Brasil que ninguém passa fome, por que é que não pode ser feito aqui? É verdade. Doutor Álvaro, recebendo aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp, né? Marli Santana, Venceslau Guimarães, ela pergunta quando o senhor virá aqui na cidade de Venceslau Guimarães para a gente conhecer. Venceslau Guimarães, nós fomos em Venceslau Guimarães, mas fomos na zona rural, exatamente. Passamos por dentro da cidade, falamos com o pastor, como é o nome do pastor? Pastor Edinaldo. Pastor Edinaldo, deu a residência dele, e o pastor Edinaldo me fez um convite para fazer uma palestra sobre drogas, não foi? Combate a droga, ao uso e abuso da droga. Então nós vamos estar, e aí o pastor J. Carlos vai anunciar aqui o dia, e eu fico muito contente com o seu telefonema, e para você ver, né? Nós vamos atender o seu pedido. Deixa eu fazer a última pergunta aqui do doutor Álvaro, que está em cima, eu tenho um compromisso no hospital. Doutor Álvaro, o Antônio Carlos começou a sua campanha de deputado estadual em cima do Manquinho.
o senhor vai seguir a mesma já que o senhor é afilhado do saudoso e querido Antônio Carlos Magalhães? Rosa, eu estava nessa... Deve ter sido em 1962, por aí. Eu era pequeno, mas eu levei o banquinho. Eu levei o banquinho na rua do Alambique, em Camambu, eu me lembro. Eu ajeitei, não era um banquinho, era uma cadeira, essa cadeira que a gente usa, cara, para tomar um café, né? A cadeirinha ali, eu ajeitei a cadeirinha para ele, as pessoas ficaram junto para não ter perigo de ele cair. Ele subiu na cadeira, sem microfone, sem nada, falava para aquele público, 30 pessoas, lá na frente mais 50, lá mais 10, mais 20. E aí é que ficou na minha cabeça que os grandes homens, Antônio Carlos foi um dos maiores políticos do Brasil. Da Bahia foi o maior. Ia ser, tinha chance de ser até presidente da República, depois transferiu isso para o filho dele, Luiz Eduardo Magalhães, que infelizmente faleceu. Mas os grandes homens, as grandes almas, né, não precisam subir em pedestal. Não precisam subir, pode estar no chão ou numa cadeirinha, que dali ele passa suas mensagens. Não é à toa que Jesus Cristo, né, ele passava a sua mensagem para 1, para 2, para 3, para 10 e não subia em nenhum pedestal, e era o Filho de Deus. Então eu nunca perco esses exemplos, nem o de Antônio Carlos Magalhães, nem o de Jesus Cristo. Nós não precisamos estar subindo em pedestais. Nós não podemos ser arrogantes, né? Nós não podemos humilhar as pessoas. Nós não podemos deixar de dar a mão aos mais carentes e necessitados. A vida sem servir os outros, ela não tem o menor sentido. A vida que não seja uma vida de comunidade, de amizade, né? De zelo pelos que são mais fracos, mais necessitados. Por exemplo, quando uma pessoa vai no hospital, ela pode ter o dinheiro que ela tiver. Um dia desse, eu lhe contei aqui, uma pessoa, um funcionário, ganha bem, uma pessoa numa família de classe média, tudo, estava ali trabalhando no travessão, de repente se sentiu mal, em cima de um poste, assim, uma escada, consertando um maquinário lá em cima de um poste, um transformador, e o outro que estava com ele percebeu, então já recebeu ele nos braços. E aí o cidade mais próxima, Ibirapitanga, eu estava de plantão, ele chegou lá em coma profundo, né? A única coisa que ele fazia era respirar e o coração batendo. Não tinha consciência, você espetava a pele, não tinha nada, você puxava, dava um beliscão, não tinha nada, que são testes que a gente faz. Uma profunda. Então nessa hora, o homem mais rico do mundo, ele está nas suas mãos, na mão do médico. Quando a gente soube da notícia, já o pessoal de Ibirapitanga é muito bom, rapaz. O pessoal zeloso. As enfermeiras, o médico, todo mundo. Trabalhar ali é um orgulho, porque aquela turma é muito boa. Começa com Nizinha, que é a mais graduada, doutora Nizinha, e vai por Elane, Roqueline, Cíntia, né, Rosa, Alain. Então, nós prontamente estavam já na porta do hospital, lá vai cada um faz uma coisa, outra. Eu não tinha a esperança que aquele rapaz saísse vivo. Eu digo, olha, só uma ambulância tem aí para carregar ele, nós vamos fazendo aqui, melhorando ele, mas eu não tenho muita esperança, acho que foi um derrame daqueles muito grande. Aí contactamos com a família dele, a família veio de Piauí, vieram logo irmãos, filhos todos, só que quando a família chegou, ele já estava se mexendo na cama assim, meio agitado. Depois ele já estava abrindo os olhos, pegando na mão do filho, saiu do hospital 3 horas depois, caminhando com as próprias pernas. Então, se Deus me deu se Deus me deu essa chance de servir os outros, eu não quero olhar quem é a pessoa, se é grande, pequeno, se é pobre ou rico, se... Enfim, eu estou ali porque aquela pessoa, no momento da doença, ela fica muito pequenininha, ela fica muito, né, ela fica nas mãos das pessoas, ela precisa de alguém que cuide bem dela, que salve ela, que tire a dor, né, e principalmente que receba como ser humano. Então, a minha missão, se eu concretizar, e vou concretizar no dia da inscrição à candidatura, e se eu for eleito,
é o exemplo da vida do médico, que eu vou aqui encerrar dizendo o seguinte: como é a vida do médico? A vida do médico que está na batalha, no plantão, é lidar com o suor, é lidar com o vômito, é lidar com o xixi, com a urina, é lidar com a fezes, com o cocô, é lidar com o sangue. E não pode ter nojo. É o pobrezinho lá que às vezes é alcoólatra, está uma semana sem tomar banho, está com mau cheiro, mas a gente tem que atender ele do mesmo jeito. Então, a medicina me deu a chance não de ver só gente cheirosa, não de ver só gente grande, não de ver só gente endinheirada, empoderada. Me deu a chance de ver o mais humilde cidadão, que esses humildes me ensinaram que a humildade é uma dos legados mais abençoados por Deus. E eu encerro dizendo isso. Os meus exemplos são, em primeiro lugar, Jesus Cristo, em segundo lugar, meu avô, e segue meus familiares, que eu já citei alguns aqui, de Norá, Albano Ernesto, um exemplo de vida, Albano, tio Albano, os Ernestos, os Martins, todos que estão aí à prova. E olha, Jota, eu quero que os eleitores, no dia que eu registrar a candidatura, me pergunte tudo que ele souber de ruim da minha vida. Ele mande aqui um e-mail, uma pergunta no rádio, mande um bilhete, mande uma carta, que ele denuncie qualquer coisa que ele saiba de mim, que eu terei o prazer de responder. Se for um grande erro que eu cometi, ou um pequeno ou médio, eu vou humildemente pedir desculpa a ele. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês, e dar um bom dia a todos que ouvem essa potência que é a FM Ubatã, e este programa que é um dos mais ouvidos no Brasil. Padrinhos como esse, J. Raimundo, J. Carlos, ajudas como a de Menziana, como a de Antônio Carlos, eu não vou mais encontrar na vida, então tenho que aproveitar agora. Beleza, vamos ao nosso intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, já com o Antônio Carlos, com o resultado para todos, e também as cotações com Jotinha. Esse é o Dr.